Oi, turma. Vamos falar um pouco sobre sistema nervoso, galera? Muito bem. Vamos lá, gente. Sistema nervoso, né? Sistema nervoso é uma estrutura que está relacionada ao controle do nosso organismo junto com o nosso chamado sistema hormonal, né? Esses dois sistemas em conjunto controlam o nosso organismo, de um modo geral, mantendo o que a gente pode chamar de homeostase, perfeito equilíbrio do nosso corpo, né? As diferenças básicas e principais, as respostas do nosso sistema nervoso são respostas rápidas, instantâneas e passageiras. Uma vez que passou o estímulo, imediatamente cessa também a resposta. Já o sistema endócrino, ele nos dá respostas lentas, porém duradouras, até que o hormônio seja produzido, lançado na corrente sanguínea, chegar ao seu órgão-alvo. Mas uma vez que o hormônio chega ao órgão-alvo, a resposta geralmente ela perdura durante um certo momento, enquanto esse hormônio estiver atuando sobre os receptores. Quando falamos do sistema nervoso, a gente deve começar lembrando a sua origem e o mecanismo de desenvolvimento do sistema nervoso, né? A origem dele é a partir de células lá na nossa embriogênese, no desenvolvimento do embrião, que são 3 tecidos chamados de embrionários: a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. O nosso tecido nervoso ele tem origem da parte mais externa do embrião, que é a ectoderme. E quando ele se forma, a estrutura do nosso chamado tecido nervoso, né, a partir das células ectodermais, ele vai dividir-se em 2 grandes grupos. O nosso encéfalo, contido na caixa craniana, e a medula raquidiana ou medula espinhal. Isso constitui o chamado sistema nervoso central. E o chamado sistema nervoso periférico, constituído pelos nervos e gânglios. Nervos que estão ligados à região encefálica, nervos encefálicos ou cranianos, e os nervos que partem basicamente da medula raquidiana ou espinhal, os nervos espinhais, os nervos que partem da nossa medula. Células do sistema nervoso. Então a gente fala aqui primeiro das células da glia, as células da neuróglia, depois dos neurônios propriamente dito. As células da neuróglia ou da glia são divididas em 3 tipos: oligodendrócitos, astrócitos e células da micróglia. Os oligodendrócitos são células responsáveis pela formação da bainha de mielina. Então, em torno do neurônio, existe um eixo, este eixo chama de axônio, e em torno do axônio, as células chamadas de oligodendrócitos, elas vão envolvendo o axônio, como se fosse uma fita isolante. E a função da bainha de mielina é exatamente essa: funcionar como um isolante elétrico, através dos mecanismos de formação dos impulsos que correm no sistema nervoso, que são impulsos elétricos, né, que vão passar pelo nervoso sistema. Então, os oligodendrócitos formam a bainha de mielina no sistema nervoso central. Porque no sistema nervoso periférico, a gente vai ver daqui a pouco, são as chamadas células de Schwann, que formam a bainha de mielina. Então, aqui no sistema nervoso central. Os astrócitos são células muito numerosas, com grande diversidade de função, mas principalmente ligadas à sustentação e à nutrição do neurônio. Sustentam o neurônio fisicamente e dão de comer para o neurônio, porque o neurônio é uma célula que se especializou tanto na condução do impulso nervoso que o neurônio não sabe mais se defender, não consegue nem sequer se alimentar. Então existe um grupo de células que servem para manter a vida do neurônio, que são as células da neuróglia. Então as células chamadas de astrócitos, células assim estreladas, elas retiram nutrientes dos vasos sanguíneos aqui, ó, e transmitirão depois para os neurônios no outro lado de cá, além de sustentá-los fisicamente também. As células da micróglia são células da linhagem fagocitária, realizam fagocitose. Elas têm uma origem um pouco diferente, elas derivam de células do nosso sangue, dos monócitos, originadas da medula óssea, que vão originar os monócitos, que vão migrar para o sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso vão se transformar em células chamadas
de micróglia. São células que realizam fagocitose, eliminam, portanto, micro-organismos, agentes invasores do sistema nervoso, como produzem citocinas, que são anti-inflamatórios também, produzidas pelas células chamadas de micróglia. Aqui estão elas, ó. Os oligodendrócitos ligados aos neurônios, produzindo bainha de mielina em especial. Os astrócitos, retirando nutrientes de um vaso sanguíneo, aqui um capilar, e transmitindo esses nutrientes para os neurônios, fazem, portanto, a sua sustentação e nutrição. Sustentam eles fisicamente e nutrem os neurônios. São as células mais numerosas do sistema nervoso, mais numerosas do que os neurônios, os chamados astrócitos. E as células conhecidas como micróglia são as células que vão realizar a fagocitose de micro-organismos invasores. Tranquilos? Maravilha. Estrutura do neurônio, né? O neurônio é tranquilo, fácil de estudar. Neurônio é uma célula dividida em 3 partes. Corpo celular ou pericário, que é a parte mais importante do neurônio. É aqui que nós vamos observar, portanto, na estrutura dele, o núcleo com o material genético, é o que determina a vida do neurônio. As organelas, né, mitocôndrias, produtoras de energia e outras organelas celulares estão presentes aqui, na estrutura do corpo celular ou pericário. Em torno dele existem prolongamentos geralmente curtos, chamados de dendritos, como se fossem dedos mesmo, tá, esticados assim na estrutura do neurônio, que terão a função, os dendritos, de receber os estímulos nervosos. Todo estímulo nervoso de um neurônio é sempre recebido por dendrito. Esse estímulo do dendrito passa para o corpo celular e depois corre por este filamento aqui em azul, aqui no meio, chamado de axônio. Sendo que esse axônio, gente, ele pode ter mais do que metro de comprimento. Dependendo do tamanho do caboclo, né? Ele vai sair, por exemplo, o nervo ciático lá do finalzinho da medula raquidiana e vai inervar quase lá o final do dedão do pé. A estrutura de um único axônio, prolongamento único desse axônio em muitos casos, tá? Então eles podem ser microscópicos, como os neurônios do sistema nervoso central no cérebro, ou eles podem ser longos, células bem longas, muito fininhas, né? Mas muito longas, a estruturas de alguns axônios de neurônios. Esses axônios dos neurônios, eles ficam envolvidos por células especiais que enrolam-se em torno deles, constituindo a estrutura chamada de bainha de mielina. Né? Aqui está, ó. Então, a estrutura do axônio e em torno dele, as células envolvendo o axônio. Se nós estivermos falando do sistema nervoso periférico, são as células de Schwann. Se for no sistema nervoso central, como a gente viu agora há pouco, seriam os oligodendrócitos, tá? Que formam a estrutura da bainha de mielina, que funciona como um isolante elétrico à estrutura da bainha de mielina, impedindo a dissipação do impulso nervoso e fazendo com que a velocidade do impulso nervoso seja maior. Existem neurônios que não têm bainha de mielina, funcionam, só que a velocidade da transmissão do impulso nervoso é bem mais lenta. Enquanto que os neurônios mielínicos, os que têm a mielina, o impulso nervoso é muito mais rápido, cerca de 100 vezes mais rápido a transmissão do impulso nos neurônios mielínicos. O neurônio termina em terminações finais do axônio, chamada de telodendros, ou simplesmente terminações do axônio. E entre as células que constituem a bainha de mielina, vejam que existem espaços de descontinuidade entre elas. Os nódulos de Ranvier, antigamente chamados, atualmente nódulos neurofibrosos, nódulo neurofibroso, que é onde vai ocorrer realmente a formação do impulso nervoso. Realmente. O impulso nervoso no neurônio mielínico, ele começa aqui, aí ele pula para cá, depois ele pula para o outro nódulo neurofibroso. Ele não é contínuo, ele é saltatório, por isso ele é mais rápido. Então o neurônio mielínico, o impulso nervoso, ele vai pulando. Por isso ele é muito mais rápido do que no neurônio amielínico, onde ele acaba sendo contínuo. E a transmissão do impulso nervoso, ela sempre segue um único sentido.
Recepção de impulsos pelos dendritos, não interessa a natureza do impulso, pode ser químico, pode ser elétrico, pode ser sonoro, pode ser mecânico. Uma vez o impulso recebido, esse impulso atingindo o que a gente chama de limiar de excitabilidade, isso quer dizer que não é qualquer estímulo que estimula o neurônio, eu preciso ter uma determinada intensidade desse estímulo para que ele exista. Uma vez ele ocorrendo, ele faz com que o impulso passe para o corpo celular, correndo pelo axônio. Dendrito, pericárdio, axônio. Não existe impulso no sentido contrário, isso não existe. Os impulsos nervosos sempre num único sentido. Por isso o neurônio motor e sensitivo estão sempre invertidos. O sentido do neurônio é que faz com que ele seja sensitivo ou motor. Sensitivos, os dendritos estão, por exemplo, na minha pele, e o axônio vai terminar no sistema nervoso central. O neurônio motor, o inverso. O corpo celular está no sistema nervoso central e o axônio vai até um músculo ou até uma glândula onde ele realiza a sua função. A formação do impulso nervoso, povo, ela sempre vai se dar, gente, através da entrada de sódio e saída de potássio. Eu não vou entrar nesse detalhe com muita peculiaridade, mas apenas para vocês saberem que a formação do impulso nervoso sempre se dá pela diferença da concentração de sódio e potássio numa estrutura celular. Por isso esses íons, em excesso, potássio, por exemplo, injetado na corrente sanguínea, ele pode levar à morte por rapidez, porque ele altera exatamente as diferenças desses íons dentro e fora da célula, e nós precisamos da diferença deles para gerar uma inversão na estrutura do que nós temos da membrana, que é um diferencial de potencial. E quando eu tenho essa inversão desse DDP, desse diferencial de potencial, de forma rápida, isso gera um campo elétrico. E é esse campo elétrico que é o nosso sistema nervoso. Todos os nossos estímulos nervosos são estímulos elétricos, feitos através da inversão de sódio e potássio, sempre nos nódulos neurofibrosos ou nódulos de Ranvier. Por isso, o impulso nervoso nos neurônios mielínicos, ele vai pulando de um neurônio para o outro. Lei do tudo ou nada, gente. Os neurônios também trabalham de outra forma. Ou existe impulso nervoso ou não existe. Não existe impulso nervoso mais ou menos. Ou existe ou não existe. Como que eu consigo determinar que um som é mais alto, mais forte ou mais fraco? Depende de quantos neurônios eu estimulo do nervo auditivo, por exemplo. Então, se o som é mais fraco, eu estou estimulando poucos neurônios. Por isso ele me parece mais fraco, mais baixo. Se eu estimular mais neurônios, um número maior de neurônios, ele me parece mais forte. Porque um neurônio, um único neurônio, uma única célula, ou existe ou não existe impulso nervoso. Por exemplo, esse estímulo para o neurônio é zero, é nada. Se eu aumentar mais o estímulo, continua sendo zero, porque não atingiu o limiar. Uma vez que atingiu o limiar de excitabilidade, ele passa a ser tudo 100%. Isso tudo é 100%, isso tudo é zero. Não existe mais ou menos para a função de um neurônio. Se eu aumentasse mais ainda essa fonte, essa intensidade dessa fonte sonora, não mudaria nada para o neurônio. Não muda nada. A intensidade do neurônio é sempre a mesma de um neurônio. Mas quando eu vou somando os neurônios, eu vou tendo uma intensidade de percepção maior. Quando eu coloco um dedo na água quente, ela não me parece tão quente de fato, mas quando eu coloco o braço inteiro, eu começo a perceber se ela está mais ou menos quente, né? Assim que a gente faz, né? Para ver se a temperatura tá boa para o nenê, né? Não dá para pôr um dedo. Você escalda o nenê lá dentro, né? Porque você não tem a percepção completa da sensibilidade geral que nós vamos ter, quanto mais neurônios a gente vai sensibilizando para ter essa sensibilidade em relação a todos os estímulos são assim. E é claro, existe um limite maior, que é quando todos os neurônios estão sendo estimulados. E como é que isso varia de pessoa para pessoa? Sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que têm uma percepção auditiva
muito maior que outras. Percepção visual, características sinestésicas. Isso é genético, claro, existem características preponderantemente genéticas, mas aquilo que a gente viu no início, né, quando a gente fala do estímulo neuronal. Quanto mais neurônios eu estimulei, mais neurônios eu vou ter estimulados ou mais dendritos formados ali, o que pode mudar de uma pessoa para o outro esse nível de percepção. Então é isso, gente. A gente já volta a falar de sinapse, de medula, tronco encefálico, sistema nervoso final com vocês aí.